Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo o nosso momento de reflexão. Nossa irmã Sueli vai dar sequência ao estudo da palestra com o tema Deus, Papai do Céu. Vamos orar então. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos em seu nome para aprendermos um pouco mais da doutrina dos espíritos superiores nesta casa tão querida e amada. Agradecemos pela oportunidade que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade superior. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Oi? Tá. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo da primeira questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus. Como eu disse em algumas traduções, tem que é Deus, o que eu até prefiro, mas aonde o nosso que nós estamos aqui abordando, tem um artigo na frente, mas isso aí não vai modificar muito a interpretação desse texto, né? Nós aprendemos com a doutrina dos espíritos que Deus é a causa primária, né? A inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Que Deus não é a causa imediata das coisas. Então, claro que está tudo sob controle dele. Inclusive, quando nós abordarmos, talvez na semana que vem, a gente vai terminar essa questão hoje, né? E na semana que vem a gente dá continuidade, nós vamos abordar Deus e a injustiça. E ali, nesse estudo, nós vamos ver os atributos de Deus, né? Ele é soberanamente justo, mas tem que ter a bondade para poder aplicar bem a justiça. Então, é soberanamente justo e bom. Porque só justo não é o suficiente. A justiça precisa da bondade, é a razão associada ao coração, né? Então, nós vamos ver que nessa questão dos atributos divinos, nós vamos ver que Deus é presença imanente no universo, né? Quando a gente diz que Deus não nos dá nada, isso aí, claro que nós não vamos pegar isso ao pé da letra. Evidentemente que Deus, estando no controle de tudo, nada acontece sem a sua permissão, sem que Ele queira, porque Ele é presença imanente no universo. O universo foi planejado, foi criado e é mantido, entre aspas, por Ele. Por quê? Pelas leis que Ele criou no universo, para que essa manutenção aconteça. E nós, que viemos, né, evoluindo, desde o átomo até o arcanjo, porque ele mesmo começou através do átomo, e não por ele, mas através, né, da união do princípio espiritual com o princípio material, que são os elementos que constituem o universo, que isso é um pouquinho mais para frente, talvez a questão 17, se eu não me engano. Então, nós vamos ver que Deus está no controle de todas as coisas e nada acontece sem que Ele dê lá o seu aval. Mas não vamos achar que Deus está diretamente na recepção e no atendimento das nossas súplicas, dos nossos desejos, né? E ainda bem, né? Porque coitado de Deus, né? Um pede um emprego, outro pede um carro, outro pede uma casa. É uma coisa de louco isso, né? Então, Deus é a inteligência suprema, mas Ele é a causa primária. Então, claro que Ele está no controle. Aí vem, mas então a gente não deve orar para Deus? Claro que deve, lógico que deve, né? Nós nos conectamos com o Criador.
Mas a gente tem que parar com essa ideia de um Deus antropomórfico que a gente faz a nossa imagem e semelhança. Como se ele fosse, aquele senhor de túnica branca e barbas longas, em que a gente pudesse direcionar nossos pedidos e ele imediatamente vai atender. É como aquela questão que a gente vai ver na questão de Deus e a injustiça, quando a gente fala sobre essa questão que eu já falei na semana passada. Foi a mão de Deus que tirou meu filho dali, foi Deus que fez isso. Deus está no controle. Mas quando a gente fala essa expressão, dá a impressão, dá aquela conotação que esse que ele tirou, que essa mão de Deus tirou, era aquele preferido dele, os outros não eram porque ficaram lá sofrendo ou até morrendo. Então isso não acontece diretamente assim de Deus para nós. Ele é a causa primária. Ele tem seus auxiliares. Ele nos mandou um de seus filhos, que com relação à terra já tinha alcançado a perfeição, sempre relativa, porque é absolutamente perfeito só Deus, sempre relativa, para coordenar a terra e estar ali mais próximos de nós. Então, quando a gente faz uma oração a Jesus, nós podemos ter assim um canal que nos conecta com aquela imagem que a gente conhece, que foi pintado para nós, que a gente nem sabe se é, mas a gente tem aquela conexão. E com Deus, isso fica mais difícil, porque a gente não tem uma forma onde nós podemos nos conectar, aquela forma que podemos visualizar, e sim todo o universo, a natureza inteira. Então, quando fala o Livro dos Espíritos que Deus é a causa primária, isso aí tem que ser assim compreendido dessa forma. Causa primária de todas as coisas, e não a causa imediata, como a gente diz, como a gente comentou aqui, tudo, foi Deus que me deu isso, foi Deus que me deu aquilo. Deus não dá nada diretamente a gente, a não ser as oportunidades de alcançarmos o que a gente deseja, se merecermos. Mas por que não mereceremos? Porque nós temos dívidas com a nossa consciência, com os nossos semelhantes, com todos aqueles que nós convivemos em outras encarnações, em outras vidas. Então, nós temos dívidas a resgatar. E nem sempre tudo aquilo que a gente deseja, a gente, ainda que peça a Deus, a gente pode ter, porque nós temos karmas a cumprir. Nós temos dívidas a resgatar. Da mesma maneira que quando Jesus andou aqui pelo mundo, nem todos foram curados por Jesus, nem todos. Muitos ficaram ali pagando suas dívidas, seu karma. Então, ele não curou todos eles. E sim aqueles que já tinham alcançado o merecimento da cura. Assim como nós também já, em algumas vezes, já alcançamos algumas graças que nos são oferecidas, não como presente de Deus para nós, não é bem assim. O grande presente de Deus para nós foi o livre-arbítrio. Quando nos criou a sua imagem e semelhança, no poder de amar, no poder de criar, quando nos criou dessa forma como auxiliares diretos dele nesse universo. Tanto que Deus, ele nos criou simples e ignorantes e nos entregou o grande presente, o maior de todos os presentes, a liberdade de ação, que está atrelada ao conhecimento, evidentemente, porque se eu não conheço, eu não posso escolher. Então, ele nos deu tudo. Ele colocou o universo à nossa disposição para que a gente aprenda, e com essa aprendizagem, com esse aprendizado das lições que ele nos oferece em todos os sentidos, a gente desenvolva a nossa liberdade. Que quanto mais a gente evolui, mais ampla ela se torna.
E não há presente maior do que a liberdade. A liberdade de pensar, a liberdade de consciência, a liberdade de agir, de escolher, de querer para nós aquilo que a gente acha o melhor e a gente trabalha para isso. Então, este sim foi o grande presente de Deus. E através dessa liberdade que Ele nos deu, nós podemos escolher os nossos caminhos, a nossa trajetória, aquilo que a gente faz, alcançar os objetivos, né? Se já estivermos aptos a alcançá-los por conta das nossas dívidas passadas, isso nós vamos ver com a questão de Deus em justiça. Então, Deus é soberanamente justo e bom, presença imanente no universo, onipotente, onisciente, onipresente. Quer dizer, Ele pode tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. Mas não evita determinadas coisas. E como a gente fala que Deus, até a própria vida, né, os corpos que são feitos para que os espíritos reencarnem, estão submetidos à lei estabelecida por Ele no universo. Então Deus não faz o nosso corpo diretamente. Ah, foi Deus que criou esse corpo. Deus criou todas as leis do universo. Entre elas, a lei da genética, porque Ele assinou o nosso gene. Tem a assinatura dEle. Então, indiretamente, claro que Ele criou, mas imediatamente não. Né? Então, assim, Ele é a inteligência primária. E agora, no estudo do DNA, acharam a assinatura de Deus aí no DNA humano. Está aí na ciência, eu acho que esse não veio... Acho que tem alguma coisa aqui nesse videozinho que a gente vai assistir. Então, a gente vê que realmente Ele é o Pai todo-poderoso e amoroso acima de tudo. Então, ficar culpando Deus das nossas graças e desgraças não é justo com Ele, com esse Criador, que é um Pai amoroso que nos ama, que pela vontade do Criador estaríamos todos muito bem, porque nunca foi da vontade do Criador usarmos mal o grande presente que nos deu, que foi a liberdade de ação. Não era da sua vontade que isso acontecesse. Mas como Ele nos entregou essa liberdade, Ele deixa que a gente faça uso da maneira que a gente acha melhor. Só que teremos que responder por isso. Aí que entra a dor e o sofrimento quando a gente faz mau uso dessa liberdade que Deus nos deu, desse grande presente que Deus nos deu. A prova de que esse é o grande presente, que nem Ele interfere, é que Ele não interfere na nossa ação aqui na Terra, a menos que a gente use da nossa liberdade para fazer mal àquele que não tem que sofrer esse mal emitido por nós. Aí sim Ele vai, claro que Ele, com todos os seus auxiliares, vai intervir através desses espíritos trabalhadores da seara de Deus. Aí sim, fora isso, tanto que temos suicídios. E muitos, a cada acho que 5 segundos, se eu não me engano, uma pessoa tira a vida nesse mundo. É muita coisa. É muita maldade, é muita crueldade nesse mundo de provações e expiações. E por que Deus deixa isso acontecer? É isso que nós vamos ver na nossa próxima reunião, que vai acontecer agora na próxima terça de carnaval. Deus é injustiça. Como que Ele pode ser soberanamente justo e bom e tudo isso acontecer no mundo? E as pessoas tirarem a própria vida? Porque se Ele é soberanamente justo e bom, é onipotente, onipresente, onisciente, Ele poderia evitar esses suicídios, não poderia? Claro que sim, mas por que não evita? Por que não evita que aquela criança dentro de uma escola receba uma bala de um traficante na cabeça? Por que não evita essas coisas? É o que a gente vai ver, né, com Deus em justiça, sobre a luz da reencarnação, porque sem ela isso não se justificaria. Então nós temos essa presença de Deus imanente no universo, onde nada acontece sem que Ele permita, mas vamos separar as coisas, vamos parar de ficar ensinando Deus a agir aqui conosco, que é o que a gente faz. A gente quer saúde, vamos trabalhar para ter essa saúde,
vamos nos alimentar melhor, vamos nos movimentar, vamos obedecer à lei da nossa organização física, vamos ter saúde assim. Só não vamos ter condições de impedir aquela doença que a gente trouxe por desregramentos e desobediência de outras vidas. Agora, as doenças que a gente adquiriu hoje, a gente não vai ter. Essas a gente não terá. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. A gente não tem que ficar transferindo para Deus as coisas que a gente deseja. A gente tem que trabalhar por elas. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Então, vamos compreender melhor. Nós estamos estudando doutrina espírita, que é eu não gosto nem de chamar de doutrina, que parece, né, cheia de dogmas, mas não, ela não tem dogma nenhum. Né? Ela tem compreensão, ela tem raciocínio lógico, e Deus é o Criador. Não vai ficar se preocupando em dar uma casa, um carro, um emprego. Cara, nós temos que trabalhar para ter essas coisas todas. E se não estivermos merecendo, é porque temos dívidas contraídas em vidas passadas e que agora nós temos que sofrer na pele o espinho que Paulo falou na carne. Né? Para a gente ver o quanto é bom a gente sofrer, né? Porque a gente fez o outro sofrer. Então a gente precisa compreender que Deus não manda nem graça nem desgraça. Isso é adquirido por nós pelo mau uso do grande presente que nos deu, que foi a liberdade. Então a gente tem aqui a resposta, né, dos espíritos. A primeira pergunta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e isso aí agora constatado pela ciência, né? Não temos dúvidas. Então vamos dar sequência a esse estudo que estávamos fazendo. Paramos aqui nessa página onde Kardec, né, faz um comentário sobre as provas da existência de Deus. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que um nada pode fazer coisa alguma. Né? Então a gente começa a entender esse fato da gente ficar banalizando Deus. Né? Olha a grandeza dessa inteligência para a gente ficar ali, né, naquela pedição de tudo, como se ele, esse conceito divino, que não, né, não é nem ele, né, não trabalha direito, né? Eu preciso estar pedindo saúde, que ele não sabe que eu tenho que ter saúde, ele não sabe que... Olha, isso aí, como a gente já falou, chega a ser infantil, né? Mas isso é cultural, é cultural. Nós crescemos ouvindo o quê? Eu, pelo menos, ouvia muito isso. Tinha medo dele. Ó, Deus está vendo o que você está fazendo, hein? E Deus vai te castigar. Então, essa ideia desse Deus punitivo, que castiga, que vê essas coisas bobas que eu estou fazendo, Deus vai se preocupar com essa bobeira? Nada. Claro que não. Né? Ele assinou, ele criou o universo, criou todas as leis, assinou sua obra, estabeleceu leis que são cumpridas, porque são mantidas por ele. E nós somos seus auxiliares na terra. Indiretos, mas somos, porque diretos são os espíritos aperfeiçoados, né? Então nós vamos entendendo cada vez melhor isso. Aqui nós temos um texto de Herculano Pires falando sobre essa questão da causa primária, que eu falei que muitas pessoas se chocam quando eu digo: gente, para de pedir carro, Deus não vai dar carro a ninguém, pedir casa, pedir isso. Vamos trabalhar, fazer a nossa parte, para a gente adquirir o que a gente quer e pode, porque às vezes o que a gente quer, a gente ainda não pode, né? Então o Deus espírita não é antropomórfico, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem como o das religiões. O Deus que o Espiritismo nos mostra e nos ensina não é o Deus religioso, é o Criador do universo, né? Assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Essa palavra substância
foi ligada à parte material, mas não, a substância espiritual mesmo, a substância pura do universo, né? Mas assim como erraram os que confundiram a substância spinoziana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita com o homem infinito e a religião espírita com os formalismos religiosos. Temos muitas diferenças como o espiritismo das religiões instituídas, né, que são cheias de dogmas para limitar e frear essa criação de Deus, né? Continuando, ele fala, ó, Deus, como inteligência infinita ou suprema, é o que é. Não comporta especulações ociosas, definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar das suas imperfeições, melhorar-se. Basta-lhe saber que Deus existe e que é justo e bom. Disso ele não pode duvidar, porque pela obra se conhece o obreiro. A própria natureza atesta a existência de Deus, sua própria consciência lhe diz que ele existe, e a lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. Descartes dizia que Deus está na consciência do homem, como a marca do obreiro na sua obra. Os espíritos confirmam esse princípio, mas vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. A negação de Deus é para o espiritismo como a negação do sol. Deus é providência, Deus é amor, é o Criador e o Pai de tudo e de todos. Herculano Pires, né? Eu adoro Herculano Pires. Realmente ele foi um grande, sabe, assim, defensor do espiritismo na sua essência mais pura, né? Sem mesclagem, sem nada, né? No espiritismo mesmo, que Allan Kardec codificou, lúcido, né? Deixou-nos aqui nessa terra com uma desencarnação belíssima. Já falamos sobre isso. Olha o tamanho desta alma, né? Quando deixou a terra, passou mal. Ele tinha um centro nos fundos da casa que ele cedeu o terreno, construiu e cedeu para funcionar um centro espírita. E ali ele trabalhava junto com a família, né? Com os amigos e tudo, trabalhavam no centro espírita ali. Ele passou mal, não pôde ir à reunião naquele dia. Foi levado para o hospital. E ninguém falou nada que ele tinha ido para o hospital para não preocupar, dizendo que ele estava com problemas e que ele não podia comparecer à reunião. E assim foi, a reunião do centro começou. Ele foi para o hospital, não demorou muito, desencarnou lá. E ninguém sabia, só a família que estava lá com ele, né? De repente, no meio da reunião da casa que ele frequentava lá, na hora que desencarnou lá, ele se fez presente através de um médium naquela reunião. Olha o tamanho dessa alma, a grandeza dele, porque isso não é fácil não, né? É muito merecimento. E ele foi lá se despedir dos amigos, fez um poema para a esposa dele, porque sempre em ocasiões importantes ele fazia um poema, uma poesia, e falou e terminou assim, menos choro e mais café, dizendo que ele tinha que voltar para o corpo, para a realização dos procedimentos naturais de uma desencarnação. Então, olha só o tamanho dessa alma. Então, uma alma lúcida, quando estava encarnado, continuou depois, dando ainda a sua contribuição na divulgação da doutrina, e nos deixou, né? Essas páginas estão num livro que, em comemoração aos 100 anos do Espiritismo, que ele prefaciou. Eu nem tenho esse livro, mas eu tirei da internet. Então, se vocês quiserem ler na íntegra todo o texto dele, é só colocar lá a homenagem de Herculano Pires ao centenário da doutrina dos espíritos, né, que vem, e é muito interessante. Então, o que mais nos interessava, essa página, para a gente compreender essa questão do Deus como causa primária.
de todas as coisas. Ele assinou a sua obra, agora vem a ciência comprovar isso aí que Herculano falou, elucidando essa questão primeira de O Livro dos Espíritos sobre a inteligência suprema e a causa primária. Na 536b, nós encontramos algo que respalda aquilo que eu estou falando com vocês, que Deus não construiu esse prédio, foram os pedreiros, foi o engenheiro, né? Com a supervisão e com a permissão divina? Claro que sim. Ele é o mantenedor de tudo e ele é o controlador de todas as coisas, né? Então está aqui, nessa 536, ó. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Isso aqui é porque é um desdobramento da 536A. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, tá vendo? Nós somos instrumentos de Deus na Terra, né? Perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Isso aqui está em Fenômenos Naturais, né? Lá no Livro dos Espíritos. E olha a resposta, ó. Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza. Estão vendo? Isso são os espíritos que estão falando, não sou eu, né? Mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Está vendo? Isso vem comprovando, ele é a inteligência suprema, ele é a causa primária e não imediata das coisas. O indivíduo que trabalha, isso aqui é de Rui Barbosa, num discurso que ele fez no Dia do Trabalho. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas. Acerca-se de Deus, né? Tomando na sua obra uma parte de que depende também a dele. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Mas quando o trabalho se junta à oração, e a oração ao trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Que coisa mais linda. Esse discurso também tem na internet, quem quiser ver todo. Mas ele é grandão e realmente a gente compactou aqui, né, em alguns parágrafos, porque isso é o que a gente precisa entender. Nós fomos criados simples e ignorantes e recebemos o maior presente de todos, que foi a liberdade, para construir a nossa graça ou a nossa desgraça. Então Deus não pode ser responsabilizado nem pelos presentes que temos e nem pelas desgraças também que arrumamos para nós. São aquisições porque obedecemos ou desobedecemos a lei instituída por Ele, estabelecida por Ele no universo para a manutenção de toda a criação. Então a gente vê Deus em todos os lugares, né? Porque Ele assinou a sua obra. Né? Eu quando olho aquelas suculentinhas que eu tenho lá em casa, que eu adoro, essas plantas são magníficas, né? Ali, todas elas têm lá, né, a sequência de Fibonacci nas suculentas, elas fazem exatamente isso. Então aquela assinatura de Deus, aquilo ali é uma calma, é um alento, né, para o coração. Quando a gente olha, está em todos os lugares. Aí a gente começa a respeitar um pouco mais os seres todos da criação. Né? A gente fica imaginando uma colmeia que as pessoas às vezes destroem, e que nos dá o melhor de todos os alimentos, né? É toda ali a sequência de Fibonacci, uma colmeia. É belíssima, a natureza é belíssima. Como que a gente pode estragar isso? Como que a gente pode maltratar o reino da natureza e dos animais? Aí não adianta nada, a gente faz isso, depois vai pedir perdão a Deus por outras coisas, ficar rezando para Deus, ficar pedindo coisa para Deus, sem que a gente respeite a criação dele, né, o que ele fez. Então é muita incoerência, né, no ser humano. A gente tem que aprender um pouquinho mais isso. É para isso que a gente está caminhando, que a gente está estudando. Então vamos analisar esse Deus segundo Spinoza e vamos ver se, claro que a gente vai ver que algumas coisas aqui, como ele não era reencarnacionista, não tem.
né? Então, algumas coisas a gente não abona, mas a forma dele ver Deus, sim. Ele escreveu isso como se ele criou esse Deus, que na sua ideia é o Deus que como deve ser, falando com ele, né? Então tá aqui, ó. Para de ficar rezando e batendo no peito. Maltrata animal, destrói a natureza, desrespeita as pessoas e bate no peito rezando para Deus, né? O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes tua vida. Cada um interpreta da sua forma isso aqui, né? Mas ele nos colocou no mundo para isso. Para estar no mundo e desfrutar da vida. Não está dizendo que a gente tem que egoisticamente fazer só o que a gente quer para o nosso bem. Desfrutar a vida é amplo, é um conceito amplo que cada um vai entender da sua forma. A caridade, a fraternidade, a solidariedade podem estar implícitas aí, né? Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrute tudo que eu fiz para ti. Ele criou esse universo para nós, a vida nos deu. Né? Então a gente não precisa ser, porque ser honesto, ser correto, não significa ser carrancudo, não sorrir. Não é isso. Aquela seriedade, aquela cara fechada, como se estivesse de mal com o mundo. Não, claro que não. Né? Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Vamos interpretar bem isso aqui. Nós aqui não estamos dizendo que ninguém precisa. Eu até gosto de lembrar. Aqui frequentava um casal que frequentava todas as reuniões. Na época que a gente tinha uma reunião às sextas-feiras, eles vinham muito às sextas-feiras. Depois eles sumiram daqui. E como a gente estava sempre acostumados a vê-los ali, né? Encontrei com eles na rua e eles são simpaticíssimos, pessoas boas, maravilhosas de se lidar e tudo. Aí eu falei, vocês estão sumidos, a gente está com saudade. Ah, pois é, mas aquele senhor lá falou que a gente não precisa de frequentar o centro para ser salvo. Eu falei, mas vocês estão querendo frequentar lá para se salvar? Banco de centro não salva ninguém não, hein? Banco de igreja não salva ninguém. Frequentar reunião e missa não salva ninguém, né? Isso não. A casa, o templo, é onde nós nos reunimos para estudar uma filosofia, uma ciência, uma religião, no caso do espiritismo, que nos ajuda a usar bem o grande presente do Criador, que é a liberdade de ação. Então é importante quando a gente se junta. Né? Nós temos, a ciência, por último, foi uma das últimas descobertas da ciência sobre a parte neuronal. Nós temos, por isso eles são mais recentes, não é de agora, mas são os mais recentes, os neurônios espelho, que nada mais são neurônios que são ativados por quando veem as pessoas fazerem as coisas. E a gente tem tendência para isso, a gente tem vontade de fazer, porque eles se ativam quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa. Então, quando nós nos reunimos para fazer um trabalho voluntário, quando nós nos reunimos num templo, nós nos estimulamos uns com os outros a fazer esse trabalho, a estudar, a desenvolver, a empregar, a praticar. Então, é nesse sentido. O que ele está dizendo aqui, Spinoza, é essa questão da pessoa. Bem, eu vou lá, estou salvo. Eu vou para a missa domingo, eu estou salvo. Eu vou para o culto na minha igreja, eu estou salvo. Não, não está não. Porque religião não salva ninguém. Frequência a templos não salva ninguém. Porque o que salva é a prática do que se aprende nos templos. Que pode ser aprendido sozinho em casa. Ninguém que não é religioso de frequentar uma religião vai deixar de ser salvo por causa disso. Porque o que salva são as nossas ações no bem, a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo. Então a bandeira do espiritismo não é fora do centro que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Aqui antes desse rebaixo de teto tinha uma coluna aqui que estava escrito isso. Fora da caridade não há salvação. Não precisamos de templos para fazer caridade, mas como somos espíritos ainda inferiores, nós nos estimulamos com a ação das pessoas.
E é melhor a gente aprender junto, porque se a gente tem uma dúvida, a gente pergunta para o outro. Né? Então, estarmos juntos, somos mais fortes quando nos juntamos, sempre. Né? Lógico, isso tem várias historinhas a respeito. Então, é importante, mas só frequentar templos e não fazer nada, porque lá não está Deus. Deus está em nós, aonde nós estivermos. Porque se todo mundo que entrar aqui não tiver com uma boa sintonia, com um bom pensamento, não vai encontrar Deus de forma nenhuma. Então, a gente vai vendo que tem que interpretar bem esse texto de Spinoza para a gente poder entender. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos e nas praias. Isso aqui foi confundido com panteísmo, não tem nada a ver. O panteísmo é outra história, a gente já vai estudar, é que as coisas como se fossem pedacinhos de Deus, nada disso. Então a gente vê que Deus está realmente nisso tudo aqui, a ciência está comprovando, né? Então minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos e nas praias. Aí é onde eu vivo, e aí expresso meu amor por ti. Para de me culpar da tua vida miserável. Deus não tem culpa das nossas desgraças, né? Eu nunca te disse que há algo mal em ti, ou que eras um pecador, ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei, e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase, tua alegria, né? É da matéria. A força do sexo é a mais forte da alma, porque é força criadora. Não de formas humanas, pura e simplesmente, mas de tudo que existe. A união sexual é apenas um detalhe. Essa força existe em nós, independentemente da prática dos sexos. Existe na pessoa que é assexuada, naquele que optou pela castidade. Em qualquer ser, a força genésica, que é a força do sexo, é uma das mais poderosas da alma, porque é a força criadora. E foi através dessa força criadora que tudo foi se formando, que tudo foi evoluindo. Então é uma força poderosa, só que o que estão fazendo dessa força é que é o problema, né? A promiscuidade, a desinformação, a má utilização, é uma tristeza. Mas isso depende do nível de evolução de cada um, né? Então o sexo é um presente que eu te dei, com o qual pode expressar teu amor, teu êxtase e tua alegria, e toda a criação do que está aí no universo, né? Assim, não me culpes por tudo que te fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Porque tem coisas que não tem a ver mesmo. Logo no início da Bíblia tem lá escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Está lá escrito essa besteira. Então, gente, é simbolismo. Não é que ele tenha se arrependido. Está escrito e as pessoas ficam ali, né, cegas naquele pé da letra, naquela denotação. A Bíblia é conotativa. É sentido figurado, é alegoria e simbolismo. Vamos aprender isso. Não podemos carregar. Quem que vai cortar a mão ou furar o olho, quando isso for motivo de escândalo? É virtual isso, é conotação, é simbolismo. Né? Então a gente tem que aprender, porque é um texto lindo, é uma obra linda, mas precisa ser bem estudada, precisa ser bem interpretada, para a gente não falar besteira. E está lá, tanto que, o que ele fez? Disse que ia destruir a humanidade. Procurem lá na Bíblia, vocês vão achar no Velho Testamento, a Arca de Noé. Por que ele mandou construir a Arca de Noé? Porque ele queria destruir a humanidade, porque ele queria destruir o homem que criou e decepcionou ele. Ora, antropomórfico, né? Essa ideia de um Deus antropomórfico. Então a gente tem que aprender a não se ligar, né? No sentido real no sentido literal dessas palavras, né? De forma nenhuma. Então ele construiu a arca para colocar lá Noé, a família e um casal de todos os bichos para repovoar a terra, né? Porque aqueles que estavam ali não valiam nada e foi criação dele. Então, claro que não é bem assim, né?
Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Olha que coisa linda isso aqui, né? Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Confia em mim e deixa de me pedir. Tu vais me dizer como fazer meu trabalho? Pensando bem, gente, a gente erra nisso. Né? Então Deus não sabe fazer o trabalho dele? A gente tem que ficar pedindo as coisas para ele? Né? Como se ele não soubesse do que a gente precisa? Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Para de ter tanto medo de mim. Quem teme Deus aqui? Ninguém, graças. Né? Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Por quê? Olha só. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te culpar se respondes a algo que eu pus em ti? Então Deus não nos culpa. Ele não fica, ele nos ama a todos. Ele nos entregou o livre-arbítrio para que a gente construa a nossa graça ou nossa desgraça. A gente erra, mas não é por isso que ele vai deixar de nos amar, que vai ficar nos criticando. Um pai que sabe que seu filho está num caminho errado, não deixa de amar seu filho. Ele só não é conivente, ele ajuda. Mas às vezes ajudá-lo é denunciar para a polícia. Infelizmente isso acontece. Né? Eu já assisti depoimentos de alguns pais que fizeram isso, foi duro, duríssimo. Mas se não fizesse, ia morrer na rua. Né? E uns dois parece, em 2 casos, eles tiveram recuperação, saíram, se tornaram pessoas de bem. Então a gente sabe que não é assim. Aquele que ama tem que, em alguns momentos, tomar decisões que são ruins. É como aquele pai que leva seu filho feliz, sorridente, para passear, passa num consultório médico ou num posto de saúde e dá uma vacina nele. Ele vai gritar horrores, vai ficar com o bumbum inchado, doendo, com febre. Que pai ruim, né? Não é, né? Então, a gente tem que entender essas coisas. Como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Quando ele nos fez simples e ignorante e nos deu o livre-arbítrio, ele sabia que nós poderíamos usar mal. Ele é o Criador, ele é o que controla todas as coisas. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou provar para Deus que eu já estou recuperado. Deus não precisa da sua prova, que ele já sabe. Você tem que provar para você. É para você que você tem que provar que você está recuperado. É para a sua consciência, porque Deus já sabe disso. Ele é presença imanente. Ele controla tudo e todos. É o conceito divino. Nós somos frutos do universo. É fruto, segundo alguns filósofos, do pensamento divino. Se ele parar de pensar, desaparece tudo. Né? Então nós somos criaturas. E ele é o Criador. Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Né? O inferno? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Leia aqui, lê-se dogmas. Né? De imposições, não a lei do universo, né? Claro que não. Respeita teu próximo e não faças o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja teu guia. Consciência, né? É o nosso guia. Esta visão não é uma prova, nem esta vida
não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Ele não era reencarnacionista, e nós entendemos no Espiritismo que essa vida é uma prova, sim. Então, este parágrafo aqui, o Espiritismo não endossa porque é reencarnacionista. Spinoza não tinha essa ideia, né? Então, na visão dele, isso aqui não era assim, né? Na visão dele. E realmente era o que ele entendia ser. Mas o todo, a gente vê que esse Deus de Spinoza é realmente o que a gente aprende, né? Esta vida é a única que há aqui agora e é a única que precisa. Quer dizer, ele não sendo reencarnacionista, ele foi coerente, né? Ele foi coerente com as suas ideias, né? Eu te fiz aqui, já começa a dar tudo certo. Ó. Eu te fiz absolutamente livre. Não há prêmios nem castigos. Olha que coisa mais linda. Não tem prêmio nem castigo. Nós somos o resultado de nós mesmos. Né? Nós somos o resultado das nossas ações, porque cada uma delas carrega a reação. Se é boa, carrega ação positiva. Se não é, carrega ação negativa. E vamos responder, não por cada coisinha errada que a gente tenha feito, pela inferioridade que carregamos, que nos leva a fazer coisinhas erradas, que prejudicam os outros. Né? Então, isso aí é importante. Não há pecados nem virtudes, ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Então, não vamos culpar o pobre de Deus, né? Não te poderia dizer se há algo depois desta vida, mas posso te dar um conselho. Como ele não era reencarnacionista, eu não entendia disso, né? Viva como se não houvesse. Isso é o certo. A gente não tem que viver pensando... é na próxima encarnação eu me corro. Não. Vamos fazer que essa seja a nossa única vida. Como agiríamos nessa nossa única vida? Porque está lá, né? Reconciliáveis com seus adversários enquanto estás a caminho. Então, a gente tem que fazer o que for melhor, como se a gente não tivesse amanhã, que dirá nova vida. Né? A gente não tem que viver hoje, amanhã eu faço isso. Será que amanhã você acorda? Pode ser que não acorde. Né? Pode acorda morto, essa é ótima. Quando eu ouço essa expressão, amanhã fulano acordou morto. Ele não acordou, né? É uma expressão tão engraçada, né? Mas, pois é, pode ser que amanhã a gente não acorde. Ou então, acorde sim, na dimensão espiritual. Porque pode ser que a gente não acorde nessa. Então, vai deixar para amanhã? Não pode, né? Vamos fazer hoje. Deixar para a próxima encarnação, pior ainda. Então, ó, viva como se não houvesse. Como se esta fosse tua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Olha que bonito isso aqui, de aproveitar. Cada um aproveita da maneira que acha melhor. Uns aproveitam a vida fazendo só caridade, outros aproveitam a vida pensando só em si, né? Então, aproveitar de acordo com aquilo que acho que deva, né? O melhor é obedecer à lei de Deus. E de amar e de existir, de marcar a sua presença. Ainda que seja para uma única pessoa. Porque se quando daqui a gente partir, uma única pessoa lembrar de nós com carinho e com muita saudade, está bom demais. Né? Pior é ter que ouvir isso. Já foi tarde. De todo mundo. E, ó, tem muita gente que ouve, hein? Tem muito espírito que está do outro lado de lá e fica ouvindo isso. Já foi tarde. Né? Então, é assim. Assim, se não há nada, terás aproveitado da oportunidade que te dei. E se houver, tem certeza que eu não vou te perguntar se foste comportado ou não. Por que que não vai? Porque já sabe, ele já sabe. Nós é que vamos mostrar para a nossa consciência, quer dizer, receber da nossa consciência aquele aval, se a gente foi ou não comportadinho, né? Eu vou te perguntar se tu gostaste, se te divertiste, do que mais gostaste. O que aprendeste? O que aprendeste? Isso é o mais importante. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. A gente não crê em Deus, a gente tem certeza dessa inteligência suprema. Não é uma crença,
Não é nada disso, é muito mais que isso, né? Eu não quero que acredites em mim, quero que me sintas em ti. Que coisa linda isso aqui. O que adianta acreditar em Deus? Segundo as Escrituras, o diabo também acredita e tem fé em Deus. Fé, gente, fé é lindo. É um sentimento maravilhoso, mas depende de fé em quê, né? Já pararam para pensar nisso? Aquele que bota uma bomba agarrada em si e vai para um estabelecimento lotado e se explode lá, ele está fazendo isso por fé na crença dele. É fé, senão ele não faria. Ele está se matando por fé. Mas em quê? Né? Então a gente pode ter fé em muita coisa. Porque segundo São Tiago, o diabo também tem fé. Né? A gente tem que saber em que a gente está tendo fé. Né? Porque é aí que realmente faz a diferença. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho no mar. Gente, esse Deus de Spinoza, quando eu li isso, eu fiquei realmente emocionada, eu fico arrepiada, porque esse é o Deus que a gente aprende no Espiritismo. É o Deus que assinou sua obra, que está em todos os lugares e principalmente em nós, dentro de cada um de nós. Para de louvar-me, que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja, né? Porque realmente, ó Pai maravilhoso, ó Pai, está adiantando alguma coisa? Vai trabalhar, fazer o que ele faz, o que ele manda, que vai dar muito mais certo, né? Me aborrece que me louvem, me cansa que agradeçam o tempo todo, graças a Deus. Conheço uma pessoa que o dia inteirinho, quando estou junto, eu sou obrigada a ouvir, graças a Deus. Bebeu água? Graças a Deus. Bota lá. Graças a eu não aguento. Gente, isso é hábito, isso é uma coisa, isso é banalização das graças de Deus, não é? Então, olha só, tu te sentes grato? Demonstra-o, cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações no mundo. Graças a Deus que eu tenho isso aqui. Como que a gente agradece? Economiza a água, está acabando. Não está acabando, a água não acaba, que ela retorna, mas a água potável está. Só 2% de água no planeta é potável. Olha só, um planeta de 3/4 d'água. Então, quer agradecer a Deus pela água? Não precisa falar graças a Deus, não. Economiza a água. Trata da natureza para que ela possa continuar, porque isso é gratidão a Deus, né? Ficar graças a Deus o dia inteiro, né? E não fazer nada, e não tomar nenhuma providência, né? Te sentes olhado, surpreendido? Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Que Deus, tá vendo, vai castigar. A criança tem horror, né? Eu tinha. A única certeza é que tu estás aqui, estás vivo, e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagres. Para que tantas explicações. Não me procures fora, não me acharás. Procuras-me dentro de ti. Aí é que estou. Então, se vocês analisarem bem, tirando aquela questão, porque ele não era reencarnacionista, esse é o Deus que o Espiritismo ensina, né? E é o Deus que também está lá, só que mal interpretado nas Escrituras. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Ele não está interessado se eu estou fazendo bem ou mal, ele está interessado se eu vou me recuperar, se eu vou crescer, se eu vou usar bem o grande presente que ele me deu, e não nas coisitas. É na minha inferioridade que faz com que eu não seja uma boa pessoa, não é? Aqui nós temos o Evangelho dos Essênios da Paz, para a gente fechar isso, que vem fazer um respaldo, um endosso de tudo isso que a gente falou
Não é que Jesus, esse evangelho é apócrifo, ele não é reconhecido, mas eu acho que ele está mais perto do que o tradicional. Está lá, ó. E o próprio Jesus sentou-se no meio deles e disse: em verdade vos digo que ninguém pode ser feliz exceto quem cumpre a lei. E os demais lhe responderam: todos cumprimos as leis de Moisés, nosso legislador, tal como estão escritas nas sagradas escrituras. E Jesus respondeu: não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu de Deus suas leis por escrito, senão através da palavra viva, porque ela foi ditada, né, para as tábuas, à medida que ele ia ditando e imprimindo com fogo na pedra, né? A lei é a palavra viva do Deus vivo, dada aos profetas vivos para os homens vivos. E onde quer que haja vida, está escrita a lei. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar, porém buscai principalmente em vós mesmos. Pois em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Deus que a escritura que está desprovida de vida. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinassem ao homem, por meio da palavra sempre viva, as leis do Deus verdadeiro. Então essa a dos essênios, né, do Evangelho Apócrifo. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, senão em vosso coração, em vosso espírito. Encontram-se em vossa respiração, em vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossos intestinos, em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada pequena parte de vosso corpo. Estão presentes no ar, na água, na terra, nas plantas, no raio de sol, nas profundezas e nas escrituras. Temos um DNA, né? Escritos por Deus, né? Nas alturas. Deus assinou sua obra, né? Todos vos falam para que entendais a língua e a vontade de Deus vivo. Porém, vós cerrais vossos olhos para não ver, e tapais vossos ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é a obra do homem, porém a vida e todas as suas hostes são obra de nosso Deus. Por que não escutais as palavras que estão escritas em suas obras? E por que estudais as Escrituras mortas, que são as obras das mãos do homem? Aí nós temos aqui na 621, para fechar nosso papo, onde é que está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Ninguém pode dizer que não sabe encontrar a lei de Deus, porque está escrita em nós. Porque Deus a imprimiu na nossa consciência. Muita paz para todos. Continuamos estudando doutrina espírita e terça-feira que vem a gente vai abordar a questão das dores do mundo, né? Que levam a acreditar, às vezes, que Deus não é justo. Muita paz para todos.